Oi, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como escolher o melhor material do seu vaso. Vai ser um vaso de barro que você vai usar, ou então vai ser um vaso de plástico, ou vai ser um vaso de cimento, ou então de outros materiais que estão aqui em cima da minha mesa. Eu vou falar aqui hoje para vocês. Vocês têm que assistir esse vídeo, hein? Hoje nas lojas a gente encontra um número tão grande de tipos de vasos para comprar que a gente fica geralmente confuso sem saber como escolher. E as diferenças vão muito além da aparência. Se você compra pensando que é só a cara que mudou, você pode acabar escolhendo o vaso errado, levando o vaso errado para sua planta e se frustrando de verdade. Eu mesmo já errei bastante na hora de escolher o tipo de vaso certo, e eu espero que com esse vídeo você possa aprender a escolher o seu vaso sem errar tanto assim, né? Se você tem alguma planta em vaso, você precisa assistir esse vídeo. Em primeiro lugar, você precisa saber que o vaso é poroso. Poroso, Gaspar? O que significa? Não entendi nada. Tá ok, deixa eu te explicar melhor. Se você pegar um vaso de barro e observar mesmo aqui fora, você vai perceber que, na verdade, a superfície do vaso não é totalmente vedada, não é totalmente selada. Ela tem microfurinhos, ela é microperfurada. Se você olhasse num microscópio, você ia ver que ela tem uns buracos mesmo ao longo de toda a superfície dela. E por esses buracos, um pouco de água passa por esses buracos, o que deixa a superfície daqui de fora, inclusive, meio úmida, né? Quando você toca aqui depois de uma rega, você vê, ele tá meio úmido. É meio parecido com aqueles filtros antigos que a gente tinha de barro em casa, que eles estavam sempre úmidos por fora, ou então aquelas moringas que a gente bebe a água, deixa lá para beber água depois, elas também ficam meio úmidas para fora, e às vezes até formavam uma pocinha debaixo, assim, de tanta água que ela transpirava. No outro lado dos vasos de barro, no oposto deles, você tem os vasos de plástico, que nem esse vaso aqui, que não tem microfuro nenhum, ele é totalmente vedado mesmo. Tanto é que, se for pensar, né, uma garrafa PET, você colocou água lá dentro, você pode esperar daqui a 10 anos que a água continue exatamente no mesmo nível lá. Não vaza absolutamente nada. É muito diferente de se você colocar uma água numa moringa e deixar lá. A água vai se esvaziar com o tempo aí, não tem muito jeito. Isso faz alguma diferença mesmo, Gaspar? Faz total diferença, é muito diferente. Para a planta, na verdade, essa é a maior diferença que você tem entre os tipos de vasos. É a transpiração desses vasos, é a porosidade deles. Isso acontece porque, como os vasos de barro, eles deixam um pouquinho da água vazar pelas laterais todas dele, então ele perde a água com uma velocidade mais rápida, ele seca mais rápido o substrato, mas não é um pouquinho mais rápido, é muito mais rápido. Se você já teve um vaso de barro em uma planta que ficou lá no sol, por exemplo, um vasinho pequeno principalmente, você com certeza sentiu. Ele seca assim, ó, vapt-vupt. Enquanto isso, às vezes o seu vaso de plástico está lá úmido ainda, um pouquinho pelo menos. Mas quem já sentiu esse efeito, me conta aí embaixo deixando no comentário também. E ao mesmo tempo, como os vasos de plástico eles já são vedados, eles não deixam água nenhuma vazar por lateral nenhuma, só que por baixo, né? Ou por cima. Então, essa água, ela dura muito mais lá naquele vaso. E a terra é mantida úmida por mais tempo. E os vasos de cimento, Gaspar, e os vasos de concreto, qual que é a característica deles aí no meio desses dois? Ele está exatamente lá no meio. Se você observar ele também tem microfurinhos, mas esses microfurinhos eles são em menor quantidade e são bem menorzinhos. Então ele vaza um pouquinho de água pelas laterais, ele deixa escapar um pouquinho, deixa escapar um pouco, mas é bem menos do que o de barro, mas ainda é mais alto do que um vaso de plástico, por exemplo. Então ele seca numa velocidade aí que está no meio dos dois tipos de vaso, de uma forma intermediária. E se você estiver gostando desse vídeo, não se esquece de dar um joinha e também de se inscrever no canal clicando no botãozinho de se inscrever e também no sininho que aparece ao lado para receber as notificações das próximas postagens que eu fizer assim que eu fizer.
Quando você usa esses vasos aqui, por exemplo, que eles são de cerâmica, eles são de barro também, mas ele é uma cerâmica esmaltada, aí a situação muda um pouquinho. Esse esmalte aqui, ele sela um pouco as laterais e a parte interna também, quando ele esmalta dentro, é claro, né? E ele acaba fazendo com que esse vaso ele se comporte mais como um vaso de plástico do que como um vaso de barro. Pelo menos quando a gente está falando sobre a perda de água, a velocidade de evaporação da água. Pena que eles são geralmente bem mais caros. Já os vasos de porcelana, que nem esses vasos que eu tenho aqui, olha, esses vasos eles são feitos com o mesmo material das louças, que nem aqueles as xícaras que a gente tem e pratos, e como a gente espera, eles não vazam água assim, eles são mais parecidos também com o plástico nesse quesito aí de absorver a água e deixar ela evaporar. Então, a característica deles é mais vedada do que o barro, mais vedado que o cimento e é bem parecida com o plástico. Pelo menos na evaporação de água, tá? Aliás, em evaporação de água, quando você pega um vaso de barro, então um vaso de cimento, quanto menor o vaso, mais você vai sentir o efeito da rapidez para secar esse substrato. Ai, Gaspar, então um vaso de barro e vaso de cimento você tá falando que é ruim? É claro que não, eu não tô falando isso, hein? Eu tô falando que você precisa saber quais são as características desses vasos e saber que hora usar e que hora não usar esse vaso. Na realidade, eu inclusive gosto bastante de vasos de barro, eu tenho vários vasos de barro, alguns vasos de cimento aqui em casa e eles são super bons, desde que você saiba usar. Antes de você pensar em que tipo de vaso que você vai usar, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar que tipo de planta que eu vou colocar lá, qual que é a planta que eu vou colocar lá. Ela gosta de bastante água, não gosta de tanta água, como é que ela é? Se você vai colocar lá, por exemplo, uma avenca, que nem essa daqui, que gosta de bastante água e não suporta ficar seca, olha, e você tá querendo comprar um vaso de barro para ela, pode ir tirando seu cavalinho da chuva, porque não vai dar certo essa avenca, vai morrer, viu? Ou então você vai ter que regar com uma frequência muito grande. O ideal nesses casos é você preferir dos outros materiais, principalmente os de plástico mesmo. Já um outro caso, se você vai plantar uma suculenta que tem umas folhas grossas, que nem essa que veio aqui, ou então se você vai plantar um cacto que nem esse aqui, aí o vaso de barro secar rápido, ele pode ser uma grande vantagem, principalmente se você deixa esses vasos na chuva. Esses dois aqui, por exemplo, eu deixo na chuva, no freio de casa. Até porque o barro ele ajuda a secar mais rápido aquele excesso de chuvas que pode cair. Para qualquer outra planta, ou mesmo para uma orquídea, se você rega demais, geralmente você acaba exagerando e as raízes geralmente elas não ficam muito legais, você usar um vaso de barro ao invés de um vaso de plástico pode ajudar a solucionar um pouquinho esse problema das regas. Para qualquer outra planta, o que inclui até as orquídeas, se você acaba regando demais, geralmente, a terra ela fica encharcada demais muito tempo e as raízes não ficam muito saudáveis. Orquídea, por exemplo, não gosta de substrato encharcado o tempo todo, não. Nesses casos, você substituir o seu vaso que pode estar de plástico hoje por um vaso de barro pode ser uma excelente opção, porque você vai deixar esse substrato secar mais rápido e aí vai ficar mais saudável essa planta, mesmo você não tendo ainda acertado exatamente nas regas. E exatamente por esses vasos de barro eles evaporarem a água mais rápido e eles terem uma superfície bem grande de evaporação, esses vasos, geralmente eles aumentam um pouco a umidade do ar que está aqui em volta. Então ele aumenta a umidade do ar que é do ambiente que a planta está. E é exatamente por evaporar bastante água do substrato, esses vasos no entorno deles, que nem desse vaso, desse outro vaso de barro que eu tenho aqui, o entorno deles ele tende a ficar com um ar mais úmido, porque tem mais água sendo colocada lá. A diferença é que você tem que regar com mais frequência, senão você vai matar a planta seca, né? De qualquer forma, a umidade maior geralmente beneficia as plantas que estão em volta dele. Como que você escolhe o vaso então? Tudo vai depender de como você vai utilizar. Então eu vou colocar aqui algumas situações para vocês saberem como fazer essa escolha.
Que nem eu falei, se a sua planta tá em um vaso de plástico hoje e você tá lá regando que nem um louco lá, ou louca, e tá exagerando demais nas regas, trocar por um vaso de barro, ou então um vaso de cimento pode ser uma boa opção. Por outro lado, se você tem lá uma planta que está lá num vaso de barro e ela está sofrendo com as pontas secas, ela está sempre sofrendo com um pouquinho de falta d'água, então é uma boa você pensar em trocar essa planta que está nesse vaso de barro por uma em vaso de plástico, ou então de porcelana, ou então desses outros materiais que eu falei também, que pode te ajudar a resolver esse problema. Principalmente para as áreas externas, o cimento, para aquelas floreiras grandes, ele vai muito bem. Ele é um material muito resistente, é bem bonito geralmente, rústico e suporta o sol, vai em uma série de situações. O único problema é que ele é meio pesado mesmo, por isso que geralmente não se usa muito dentro de casa. Mas ele é um material muito bom também. Inclusive tenho acho que duas aqui na frente de casa. Já para suculentas e para os cactos, geralmente os vasos de barro eles vão muito bem, porque elas precisam da terra seca entre regas. Agora, não é em todos os casos não vai generalizar, porque que nem eu tenho esse cacto aqui, ele é um cacto que é fininho, ele precisa de uma quantidade de regas mais alta do que os outros, por exemplo. Então o que acontece? Eu primeiro tinha plantado esse cacto aqui num vaso de barro e eu vi que ele não estava indo bem não estava vingando. Aí eu decidi trocar por um vaso de plástico e o vaso de plástico ela tá indo melhor, que ela tá vingando bem melhor que no vaso de plástico. Então cabe você observar a sua planta também, como que ela tá reagindo ao tipo de vaso que você escolheu, né? E como eu te disse, eu já aprendi muita coisa errando. Muitas orquídeas gostam de vasos de barro, mas quando elas estão no vaso de barro, elas precisam de regas mais frequentes. Mas pode ser uma boa ideia, principalmente se você tem aquela orquídea que está debaixo de uma árvore que você rega junto com as plantas do seu jardim todos os dias. Aí, para não exagerar, para não ficar água em excesso, um vaso de barro ele ajuda a não secá-la também. Se você encontrar um vaso de porcelana ou então um vaso de cerâmica esmaltada para comprar, pode comprar aí sem medo, tranquilo, porque esses vasos eles vão se comportar e vão demorar para secar, eles são relativamente fáceis de você lidar com eles. Mas o único problema é que essas porcelanas geralmente elas são frágeis, então se você tem crianças ou então animais que ficam mexendo e derrubam tudo que está pelo caminho, aí pode ser que não seja uma boa opção, porque ele vai quebrar, né? Agora, se a sua laje ou então a sua sacada ela não suporta muito peso, você está com medo de colocar peso lá, às vezes é bom ter, né? Então, você tem que pensar em colocar vasos um pouco mais leves, um vaso de cimento, então um vaso de barro, por exemplo, grande, ele pode ser pesado demais para essas situações, então o ideal é você pensar em alternativas mais leves, principalmente o plástico nesses casos. Se a sua escolha for só por aparência, é porque eu gosto da aparência do barro, mas eu não estou conseguindo lidar bem com ele. Bom, tem alguns vasos que dão uma imitada em barro, né? Esse, por exemplo, ele imita um pouquinho a textura. Ele tem a aparência do barro, mas ele tem uma funcionalidade bem exatamente do plástico, né? Porque é de plástico. Aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos, amigas e todo mundo que tem plantas em vasos aí, que gostam de plantas, lá no WhatsApp, nas suas redes sociais. E, aliás, por falar em redes sociais, me segue lá no Instagram, @canalcultivando também. Eu te espero por lá, hein? Gaspar, eu não quero mais plásticos, eu bani o plástico da minha vida por questões ambientais. Isso é louvável, tranquilo. A questão é só que você tem que saber que você tem que adequar suas regas. Aumenta a sua frequência de regas e vai regulando, observando bem para que a sua planta não fique desidratada. Uma opção para quem quer usar os vasos de barro, ou então os vasos de cimento, mas que as características do vaso de plástico na evaporação de água, aí você pode fazer ou comprar um vaso impermeabilizado por dentro, que nem esse aqui, olha. Ele tem uma espécie de uma resina aqui dentro, pintada, que faz com que a água seja menos absorvida. Não fica exatamente assim impermeável, mas melhora bastante essa velocidade. Ela fica uma evaporação mais lenta, demora mais para secar a terra. Se você nunca experimentou, pode ser que seja a hora de experimentar um, né?
O mais importante de tudo é que qualquer que seja o material do vaso que você escolher, ele sempre tem que ter um furo na base, tá? Não vai se confundir. Mesmo os vasos de barro, os vasos de porcelana, existem os cachepôs que não tem furo e existem os vasos que tem furos, sempre os com furos. E você, qual que é o melhor tipo de vaso para você? Me conta isso nos comentários para eu saber. Eu espero que você tenha conseguido aprender a escolher o melhor vaso para você e para sua planta. Até a próxima!